ouvinte! Estamos de volta aqui para mais um episódio do Master Doc, nosso programa na área de saúde com qualidade, ciência e tudo que você precisa de dicas e de informações para que você entenda melhor as nossas doenças. Hoje o nosso convidado é o Dr. Eli Fiz, professor titular de pneumologia da Faculdade de Medicina do ABC, que vai falar um assunto extremamente importante que você, creio que nunca ouviu falar, mas que você já pode ter tido entrado em contato, que é o vírus sincicial respiratório. Obrigado por ter vindo, Eli. Pelo começo, o que é o vírus sincicial respiratório? Se você puder explicar um pouquinho para a gente. Olá, Sérgio. É um prazer, agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouco sobre esse vírus que tem esse nome um pouquinho estranho, né? Mas é muito comum. É um vírus extremamente comum. É um vírus muito frequente, especialmente na infância. Na infância, muita gente já deve ter visto as crianças que têm bronquiolite, só por exemplo, e que cada vez mais ele está sendo diagnosticado também em adultos. Então, é um vírus respiratório, é um vírus que acomete todas as idades e muito comum. E hoje, cada vez mais, com os novos métodos diagnósticos, ele é muito diagnosticado. E esse diagnóstico, ele é um diagnóstico fácil, é um diagnóstico difícil, é mais rebuscado? Quando o paciente procura, por exemplo, pronto-socorro, o que acontece ali? O que o paciente vai entender, a população vai entender que o médico vai estar fazendo naquele momento? O diagnóstico, a facilidade ou não do diagnóstico depende muito também da faixa etária. Então, depende muito da idade do paciente. Então, para crianças, especialmente crianças pequenas, crianças que apresentem chiado, muita tosse, falta de ar intensa, ou às vezes repentinamente acontecer isso, o médico vai pensar no vírus sincicial respiratório, porque uma das primeiras hipóteses que ele vai fazer é de uma bronquiolite. A bronquiolite na criança, especialmente crianças pequenas, é muito comum. Então, esse é o primeiro passo. Então, clinicamente, ele vai pensar exatamente no vírus sincicial respiratório. Nos maiores, mesmo crianças maiores, adultos, o sintoma vai ser de um resfriado. O sintoma mais comum são sintomas leves, uma coriza, um mal-estar leve que passa com uma medicação básica, por exemplo, um antitérmico, ou nos idosos já pode ter um comprometimento maior. Então, no idoso, ele vai ter sintomas mais do que de influenza, às vezes, então do que todo mundo chama de gripe. Então, são sintomas mais fortes, pode apresentar febre, pode apresentar falta de ar, tosse intensa, são sintomas, eu costumo falar assim, mais drásticos. O idoso é um grupo de risco, então? Você colocaria o idoso como um grupo de risco para essa doença? Exatamente. Os idosos são um grupo de risco, crianças muito pequenas, pacientes imunossuprimidos, então aqueles que usam remédios para baixar a imunidade, pacientes com doenças crônicas, então pacientes que fazem diálise, por exemplo, renal crônico, toda essa população são populações que podemos considerar como grupo de risco para esse vírus sincicial respiratório. Um nome bastante complicado, mas muito frequente. Qualquer época do ano a gente pode ter, ou agora que está chegando o outono e inverno, né? O inverno, né? Ele é mais frequente para a gente poder pensar e poder agir com mais rapidez? Ele é possível aparecer o ano todo, só que nessa época de outono e inverno é a época que nós temos mais presença dos vírus respiratórios. Especialmente este ano, pós-pandemia, nós temos novamente esse ano, especificamente esse mês de junho, eu tenho feito muitos diagnósticos de infecções pelo vírus sincicial respiratório. Hoje nós dispomos com mais facilidade dos kits de diagnóstico. Então hoje a pessoa, por exemplo, o paciente procura um pronto-socorro bem equipado, um pronto-atendimento, vai se pedir o teste de painel de vírus respiratórios e o vírus sincicial está sendo muito frequentemente diagnosticado. Então, nessa época do ano,
outono e inverno, nós temos um número mais elevado de casos. Isso que você colocou é importante, porque naqueles áureos tempos do problema da Covid-19, essa questão do painel viral que na rede pública um pouco mais difícil, né, mas na rede privada foi com muita frequência a solicitação, a gente via, né, eh, às vezes parecia cheiro, jeito de Covid-19, e aí a gente tinha os outros vírus, né. O que que você pode falar dessa época da Covid-19? Na sua experiência, o que que você viu, assim, de quadro respiratório sem ser a Covid? O vírus inicial foi muito importante ou você viu algum outro vírus que foi mais, que tomou mais à frente depois da Covid do SARS-CoV-2? Durante essa pandemia da Covid, nós sabemos o quanto nós sofremos com esses casos. Parecia que só tinha pacientes com Covid, só pacientes com SARS-CoV-2, só Covid. Então, durante 2 anos, tivemos alguns períodos onde surgiram novamente outros vírus respiratórios. Eu lembro bem, no verão de 20 para 21, nós tivemos surto de influenza. Influenza em dezembro. Dezembro, janeiro, é um mês totalmente errado para ter surto. Não é o frequente é outono e inverno. Alguns casos de sincicial respiratório. Então, o que eu tenho certeza que aconteceu, muitos casos que eram característicos de infecção respiratória, que é a infecção pelo sincicial, pelo rinovírus, pelo influenza, pela Covid, que não complicasse, os sintomas são muito semelhantes. Então, aqueles casos, o exame deu negativo, então um falso negativo, muito provavelmente não foi um falso negativo, foi falso negativo para a Covid, mas muito provavelmente ele seria positivo para influenza ou para sincicial. Então, naquele período aconteceu mudanças do período mais comum e uma redução do número de casos. Este ano, 2023, pela primeira vez desde 2020, eu vejo e sinto no meu dia a dia que, vamos dizer assim, voltamos ao período normal. Então, subiram casos de influenza, de gripe, aumentaram os casos de sincicial respiratório, aumentaram os casos de resfriados no outono e inverno. Então, falando de uma outra maneira, voltamos à programação normal. Entendi. E tratamento? Como é vírus, ele tem algum tratamento? O que que tem que fazer? O que que o médico no pronto atendimento, que é geralmente onde chega esse caso, ou até algumas situações chega no próprio consultório do médico, o que que o médico vai instaurar de possibilidades para melhorar aquele quadro clínico que o paciente está apresentando? Eu vou dividir por faixa etária, mais ou menos. Então, aquelas crianças muito pequenas podem se tornar quadros muito graves. É a bronquiolite, que é grave, pode requisitar a internação. Então, esses pacientes podem ser internados, esses pacientes podem necessitar de suporte ventilatório. Então, o que que é isso? Eles vão precisar receber oxigênio de alguma maneira. Então, crianças muito pequenas acabam ficando na tenda de oxigênio, enquanto que as crianças maiores podem receber oxigênio por catéter. É muito comum infecções bacterianas secundárias, então aparecem pneumonias. Além da pneumonia viral, a pneumonia causada pelo próprio vírus, pode aparecer pneumonia bacteriana. Então, nesses casos mais graves, usa-se o corticoide, os corticosteroides. A cortisona é o tratamento de eleição, suporte do geral, então trata-se os sintomas maiores que podem aparecer para a febre e, se precisar, se aparecer uma pneumonia bacteriana, o uso do antibiótico. Seria uma complicação já, né? Exatamente isso, uma complicação. Nos adultos jovens, nos adolescentes, adultos jovens e nos adultos, já o quadro é mais leve, então só o tratamento sintomático é necessário, nada além disso. O idoso, de novo, voltamos ao tratamento de criança pequena. O idoso, ele pode ter um quadro mais grave, ele pode ter uma insuficiência respiratória e pode complicar com uma infecção bacteriana. E o tratamento, basicamente, vai ser o mesmo. Cortisona, então o uso do corticoide, suporte ventilatório, então
oxigênio suplementar e, se precisar, antitérmico, outras medidas que podem dar algum conforto, descongestionantes e as medidas gerais cabíveis para cada caso. Exames de imagem, os famosos raio-x, ressonância, tomografia, são necessários? Esse gasto, ele é justificado ou a gente pode só com as características clínicas e sazonais a gente pensar e ter um diagnóstico preciso também? Se a gente está num centro que não tem todos os recursos, é o que você mesmo falou, Sérgio, as características sazonais. Então, estamos no outono e inverno. Adulto, sintomas leves, não precisa de exame de imagem e não precisa nem confirmar o diagnóstico. Criança pequena, com quadro que começa a se tornar grave, precisa fazer exames de imagem. Então, o raio-x, ou mesmo, se necessário, a tomografia, para ver se tem alguma complicação bacteriana, se faz necessário. Sempre que possível, dependendo do local de acesso do paciente, se é um centro maior, um centro com mais recursos, fazer o painel viral. É muito importante, no meu modo de ver, se tem disponibilidade, de identificar qual o vírus que está acometendo. Isso ajuda muito. Por exemplo, o vírus influenza tem um tratamento específico. O sincicial respiratório não tem, mas o sintoma pode ser exatamente o mesmo. Gripe e vírus sincicial pode dar os mesmos sintomas. Caminho em paralelo, né? E muitas vezes caminho em paralelo. Eu tive caso, inclusive, que o painel viral registrou 2 vírus, sincicial respiratório e influenza. Influenza, o oseltamivir, o sincicial respiratório, a observação inicial. Se precisa, corticoide. E acaba ajudando nos 2 quadros de infecção respiratória. Imagem, quando necessário, fazer o exame de imagem. Agora, a gente está vivendo no mundo das vacinas, né? A população acordou para a vacina, graças a Deus. A gente tem os antivacinas, infelizmente. Mas como é que está a situação no sincicial respiratório de vacinação? Queria que você pontuasse um pouquinho isso, porque são as formas de se prevenir. Uma doença prevenível, na sua opinião, também? Sim, uma doença prevenível. E aqui eu vou aproveitar, e você já deve ter falado outras vezes, com certeza, das medidas de higiene. A transmissão do vírus sincicial respiratório é a mesma de qualquer vírus respiratório. Então, as recomendações que nós fizemos para o COVID, para a infecção do SARS-CoV, do coronavírus, são as mesmas, com exceção de precisar usar máscara diariamente. Lavar as mãos, ter uma certa distância de pessoas com sintomas respiratórios, ou quem está com algum sintoma respiratório, usar máscara. Eu acho que as recomendações de higiene que foram tão propagadas durante o período do Covid têm que ser mantidas. O pessoal esqueceu, né? Esqueceu, a acabou. cultura oriental, ela é tão milenar e nos ensinou isso muito aqui na Covid, né? E mantém. Vacina, tem vacinas em estudo, sim. E tem vacinas muito próximas do lançamento, existe. E eu acho que quando essa vacina estiver disponível, vamos ter que usar, sim, especialmente criança, porque a bronquiolite nas crianças pode complicar com pneumonia bacteriana e pode ser gravíssima. Insuficiência respiratória gravíssima, e no idoso também. Da mesma maneira que a vacina antigripal reduziu drasticamente o número de infecções no idoso, a vacina antipneumocócica também ajudou a diminuir muito as complicações. Na hora que estiver disponível a vacina contra o vírus sincicial respiratório, ela deve ser utilizada por todos que puderem, por todos que tiverem acesso. Ou seja, na sua opinião, a vacina, quando aprovada, claro, vão ter os estudos clínicos e vão mostrar a sua eficácia, se tem o seu valor, você usaria 2 nichos específicos, as crianças pequenas e os idosos, que são os que se beneficiariam melhor do uso. Então, ou seja, o Ministério da Saúde deveria investir nessas populações mais vulneráveis, vamos chamar assim, é isso? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que eu vejo da seguinte forma. Primeiro, do ponto de vista individual, se você puder se prevenir de alguma infecção, de qualquer infecção,
e existe vacina, tome a vacina. Essas doenças respiratórias podem trazer graves consequências, graves complicações. Tome a vacina. Do ponto de vista de Ministério da Saúde, quantas internações não seriam evitáveis ou não serão evitáveis com o uso da vacina? Tanto de crianças quanto de idosos. Os idosos são muito suscetíveis a infecções, especialmente infecções respiratórias. A gente sabe que as pneumonias são extremamente frequentes e podem ser fatais no idoso. Então, o número de internações vai reduzir significativamente. Então, em termos de Ministério da Saúde, você vai ter uma economia de pessoas doentes procurando serviços de saúde, tanto para consulta quanto para internação. Então, eu queria agradecer e deixar um recado para a população. Estamos chegando no inverno. Essas dicas que o Dr. Eli passou para vocês é muito importante. Vamos tentar nos prevenir. Nos sintomas respiratórios, procurar o atendimento médico, um bom atendimento e seguir o que o médico determinar. Nunca se automedique. Muito obrigado, até breve e muito obrigado novamente pela sua participação. Obrigado a você, Sérgio. Muito honrado pelo convite. Obrigado a todos.